Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Está aprovado pelos jogadores. São Paulo fica na corda bamba e Flamengo escolhe substituto imediato em caso de demissão do argentino. Negócio fechado. Volante acerta com o time inglês e Flamengo vai receber bolada. Zico revela bastidores do Flamengo de 81. Tinham jogadores que não se falavam. Clube árabe faz proposta milionária para contratar titular do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O volante Vinícius Souza, o apelidado lá de Vini Souza, ou então Vinição, que é mais conhecido, trocou de clube na Europa. O Sheffield United da Inglaterra acertou a sua contratação e o Flamengo vai receber uma quantia milionária pela venda do jogador formado no Ninho do Urubu. O time inglês vai pagar 12 milhões de euros, cerca de 64,8 milhões de reais ao Grupo City pela contratação dele. E como o Flamengo ainda tinha 40% dos seus direitos econômicos, o que equivale a 4,8 milhões de euros, cerca de 25,8 milhões de reais na cotação atual. Vai ter direito aí a receber essa grana aí toda, beleza. Aos 24 anos, o Vinição assina contrato de 4 temporadas com o clube da Inglaterra. E vale lembrar que ele pertencia ao Lommel da Bélgica, clube que pertence ao Grupo City, mas na última temporada ele defendeu o Espanhol da Espanha por empréstimo. Com a camisa do Espanhol, o Vinição fez 37 jogos, sendo 29 como titular, marcou um gol e deu uma assistência, contando aí também com 11 cartões amarelos e um vermelho. Já pelo Flamengo, o volante fez apenas 3 partidas pelo time profissional no Brasileirão de 2019, quando o Jorge Jesus subiu o garoto para os profissionais. Boa sorte para você, Vinição. Essa aqui é interessante e engraçada. Nas redes sociais, a torcida do Fortaleza não está nada satisfeita com o desempenho do nosso querido Marinho e classifica como a pior contratação da história do clube. Aspas, tá na hora de ter pulso firme e chegar junto nesse elenco paneleiro. O Galhardo só quer saber de curtir a noitada. Agora, Marinho foi a pior contratação da história do Fortaleza, desabafou lá um torcedor. Um vídeo que viralizou na internet foi de um torcedor do Fortaleza que implorava a saída do atacante na partida. Aspas, pelo amor de Deus, tira esse Marinho, tira esse cabeça de bagre, pediu lá o torcedor. Outro torcedor indagou como acreditaram no desempenho do atacante. Aspas, zoado é alguém ter acreditado que o Marinho ajudaria o Fortaleza em alguma coisa. Ele se destacou no mundo do futebol como um meme, apenas como um meme, não joga nada. Tá ruim aí a situação pra você, hein, Marinho? Abre teu olho, meu filho. Em uma entrevista coletiva, o presidente do Clube Atlético Peñarol, Inácio Ruglio, confirmou o interesse do lateral direito Guilherme Varela. Aspas, concordamos em falar com o Guilherme Varela. São nomes que podem fazer a diferença, declarou lá o Fernandes, demonstrando otimismo em relação à possibilidade de adquirir o atleta para reforçar a sua equipe. O Varela é conhecido pela sua versatilidade em campo, é um nome de destaque no cenário uruguaio. Sua capacidade de atuar tanto na defesa quanto no meio-campo o torna uma opção valiosa para o Peñarol, que busca fortalecer o seu elenco para as competições futuras. Mas aqui no Flamengo ainda não deu liga. O lateral já recusou outras propostas para sair, mas a expectativa da imprensa uruguaia é que as negociações avancem nas próximas semanas. Aí eu te pergunto, você liberaria o Varela agora? Coloca aí. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Manchete, Zico revela bastidores do Flamengo de 81. Tinham jogadores que não se falavam. O Zico ele foi homenageado na manhã dessa segunda-feira num evento realizado no Maracanã pelos seus 70 anos, que foram completados em março desse ano, e dos 76 anos da Suderj,
onde ele foi presenteado com uma réplica da Calçada da Fama do Maracanã. Ele atendeu os jornalistas e, numa das perguntas que recebeu, o Galo revelou os bastidores do elenco rubro-negro de 81, aquele que conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. No time de 81 tinham jogadores que não se falavam, mas quando entravam em campo, deixavam tudo para lá, brigavam contra os adversários, não contra os companheiros de clube. Ninguém é obrigado, cada um tem um pensamento, um jeito de viver. Você não é obrigado a abraçar o seu companheiro todos os dias. O importante é na hora dos treinos que todo mundo esteja junto, defendendo a sua camisa, e na hora do jogo a bronca tem que ser contra o adversário, declarou sabiamente o nosso querido Zico, né? Se fora de campo alguns atletas não tinham diálogo, dentro das quatro linhas o entrosamento era o melhor possível. O comandado por ele, Flamengo de 81, encantou os torcedores rubro-negros com boas atuações e conquistas expressivas. Na época, o Flamengo foi campeão pela primeira vez da Libertadores e foi nesse mesmo período que conquistou o Mundial de Clubes em Tóquio, no Japão. Além de comentar sobre os bastidores de quando jogava, o Zico também falou da agressão do ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, no Pedro. Em entrevista, o Galinho confirmou que nunca tinha visto uma coisa dessa nos 60 anos de ativos do seu futebol. Meus amigos e minhas amigas, para variar, o nosso querido Zicão está certíssimo. Os caras têm que ser profissionais, deixar as broncas de lado, jogar lá de fora do campo, porque eles são pagos para conquistar títulos, para correr, para honrar a camisa que veste e não para ficarem sendo amiguinhos ou então saindo na porrada entre eles. Mas vamos combinar, se o ambiente com o líder também não vai bem, e se os jogadores reclamam que não podem conversar e nem tampouco discordar das opiniões do chefe e principalmente das decisões em prol do bem do time, aí fica aquela ditadura insuportável que deteriora qualquer ambiente, não é não? O Maracanã pode acabar virando um problema na temporada 2024, isso porque o astro internacional Paul McCartney, o ex-Beatle, anunciou um show no estádio para o dia 16 de dezembro. Nesse sentido, a manutenção do gramado pode sofrer problemas em seu planejamento. Vale destacar que, inicialmente, o consórcio Maracanã rejeitou a possibilidade do show naquele local, mas o governo do estado do Rio de Janeiro intercedeu e aceitou que houvesse a apresentação. E parece que, em troca, o governo do estado prolongou a sessão temporária do Maracanã, que terminava aí em 11 dias antes da decisão da Libertadores. Pela 10ª vez eles prorrogam essa concessão, deixando aí os vascaínos chupando pirulito. O Maracanã foi alvo de críticas nesse ano, mas após um período de tratamento do gramado, a situação deu uma melhorada. Com o Flamengo e Fluminense atuando por lá, a condição sempre fica abaixo. E o show, no final do ano, pode piorar ainda mais essa situação. É por essas e outras que o Flamengo tem que se mexer e partir de uma vez por todas para a construção do seu estádio. Chega de ser refém do Maracanã, que tem dono, o governo do estado que pinta e borda. E por isso, alô Landim, para com esse negócio de ficar falando em milhões no caixa, e patrocinadores, enfim. A gente quer ver o estádio sendo construído, meu filho. Pega a onda do Atlético Mineiro e começa logo essa bagaça. Esse negócio de terreno do gasômetro, para mim, é desculpinha, esfarrapada, é muleta. Tem muito terreno bom por aí, pô, é só querer ter vontade política para isso. Ô, Landim, meu filho, assume logo essa construção do nosso estádio, mete a cara que a nação te ajuda a pagar. É muito mimimi, é muita gente querendo aparecer, é deputado, é senador, vai porra que o parta. Landim, faz esse estádio, pelo amor de Deus. Está aprovado pelos jogadores, Sampaoli fica na corda bamba e Flamengo escolhe substituto imediato em caso de demissão do argentino. O Jorge Sampaoli não é mais unanimidade no Flamengo. Desde os problemas com o Pedro, a situação ficou em evidência e não é somente o camisa 9 que está insatisfeito, porque há outros jogadores que não concordam e alguns até não acreditam que o trabalho dele vai dar certo dessa maneira. O argentino é considerado muito autoritário no dia a dia no ninho do urubu. De acordo com o portal Gol, o clima nos bastidores do Flamengo não é nada bom.
A relação entre jogadores e técnico é difícil e o Sampaoli ele tem dificuldades em se relacionar com o vestiário. Enquanto o argentino é reservado, de poucas palavras, o elenco prefere discutir aí ideias e fazer questionamentos. Quem costumava dialogar com os atletas era o ex-preparador físico Pablo Fernandes, que foi demitido. Há um incômodo em relação ao esquema utilizado e funções dentro de campo, mas o elenco não tem encontrado brecha para dialogar com o treinador. Já jogadores da ala defensiva têm se sentido muito expostos ao longo das partidas. Além disso, a entrevista coletiva após a derrota contra o Cuiabá não caiu nada bem no vestiário. A impressão é de que o Sampaoli jogou a responsabilidade toda para os jogadores e reforçou a ideia de que o elenco escolhe quais jogos vai ter um bom desempenho, o que causou conflito na relação do elenco com a torcida e reforça discursos de ódio nas redes sociais, segundo o entendimento dos próprios jogadores. Informações dos bastidores da Gávea disseram que os jogadores acreditaram que o Sampaoli seria demitido do Mengão após aquele episódio com Pablo Fernandes, mas o argentino foi mantido pela multa contratual e questões judiciais, além do entendimento da diretoria de falta de opções viáveis no mercado. O jogo contra o Olímpia, na quinta-feira, se tornou decisivo e determinante até para o prosseguimento do seu trabalho. O último jogo contra o Cuiabá, o lateral esquerdo Ayrton Lucas foi alvo de uma substituição que causou surpresa e especulações. No intervalo do jogo, o jogador foi retirado do campo pelo técnico Sampaoli, em uma decisão que gerou questionamentos sobre a sua causa. Inicialmente, acreditava-se que a substituição tivesse sido motivada por uma pancada que o Ayrton Lucas sofreu na primeira metade do jogo, mas as declarações do próprio jogador e posteriormente do treinador Sampaoli indicam que a mudança tinha sido mesmo por escolha tática, vai entender. O Ayrton Lucas admitiu que teve um primeiro tempo abaixo do esperado, mas lamentou a decisão do técnico de retirá-lo e ainda ressaltou o seu trabalho a respeito do treinador e afirmou que vai continuar trabalhando duro para recuperar a sua melhor forma no time titular. E para espanto geral, ficou sabendo depois da confusão que o cara da comissão técnica do Sampaoli, que fazia aí a ponte entre os jogadores e o técnico, era o cara que deu o soco na cara do Pedro lá e fazia com que os jogadores tivessem um pouquinho mais de voz junto ao treinador. Maluquice aí, né não? O narrador João Guilherme, o solta-música, ao comentar sobre o assunto, interpretou as declarações do Ayrton Lucas como um sinal que o jogador sente o apoio dos seus companheiros e, segundo ele, isso pode indicar uma insatisfação no grupo com o comandante, uma vez que é improvável que o jogador se manifestasse dessa forma se estivesse isolado ou em minoria em suas opiniões. Essas declarações do Ayrton Lucas parecem ser uma forma de mostrar o seu descontentamento. E o narrador ressalta que quando o técnico tem o grupo unido e sob controle, dificilmente os jogadores se manifestam dessa maneira. Há indícios claros nos bastidores de que uma eliminação precoce na Copa Libertadores da América vai resultar na queda do treinador. Haja vista que o Brasileirão já se tornou improvável e a Copa do Brasil não vai ser suficiente para segurá-lo no cargo. A diretoria ligou o sinal de alerta porque o clima está realmente muito estranho e se a insatisfação fosse apenas com o Pedro, isso seria contornado. Mas a relação do treinador com boa parte dos jogadores é fria e quase inexistente. Internamente já existem dirigentes que querem uma mudança e até fazem coro por um nome imediato. Rogério Ceni, livre no mercado, o treinador é colocado como uma das alternativas que daria certo a curto prazo, como foi com o Dorival. O Ceni, inclusive, é bem aceito e aprovado pelo elenco, e vale ressaltar que o jornalista Mauro César também colocou o nome do técnico como bem avaliado internamente, caso o Sampaoli tivesse saído naquela confusão que resultou na demissão do preparador físico. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a volta do Rogério Ceni para o lugar do Sampaoli? Coloca aí! Alguns jogadores de dentro do Flamengo foram buscados nessa janela do meio do ano.
só pelo atacante Pedro, o mais querido, negou uma proposta de 100 milhões de reais do Benfica. Já o meia Arrascaeta quase formou dupla com o astro Cristiano Ronaldo no Al-Nassr da Arábia Saudita e depois da diretoria do Flamengo deixar claro que não iria negociar o uruguaio. A equipe do CR7 veio, contudo, atrás de outro titular do Sampaoli. Segundo o jornal O Dia, o Al-Nassr demonstrou interesse em adquirir o passe do zagueirão Léo Pereira. Primeiramente, ofereceram 12 milhões de euros, 58,8 milhões de reais na cotação atual. E como não tiveram sucesso, agora estão aumentando para 15 milhões de dólares, mais de 73 milhões de reais na cotação atual, para ter o zagueirão em seu elenco. O salário do jogador pode chegar à casa dos 2 milhões de reais por mês. O zagueiro campeão da última Libertadores conseguiu se destacar no Flamengo em 2022, depois de um início muito conturbado no clube. Agora, com o assédio da equipe do Cristiano Ronaldo no mercado, o Flamengo já estaria decidido do que fazer. Conforme o que apurou o jornal O Dia, o Flamengo não pretende negociar o jogador, já que uma reposição na zaga não seria possível com o fechamento da janela. Vale lembrar que o Léo Pereira tem 27 anos, 1,89 m de altura, é canhoto, tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2027 e o seu passe está avaliado no Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Léo Pereira por esse valor, 73 milhões de reais na cotação atual? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!